Algumas cidades do Brasil, como São Caetano do Sul, em São Paulo e Lusiana, em Goiás, estão adotando uma medida que, na boa, parece impossível em alguns lugares. Estão retirando a tarifa de ônibus. Andar de ônibus é totalmente de graça nessa cidade. Mas será que é de graça mesmo? Como é que funciona a verba? Quem que tá pagando essa conta? Eles não estão colocando gasolina, eles não estão pagando para os funcionários do ônibus, tudo. Então quem que tá pagando isso? Vamos dar uma olhadinha então, vamos lá. Fala galera trans, Peter aqui. Você que trabalha, estuda, pega ônibus a semana inteira. Você já pensou que maravilha que seria se fosse tudo de graça? Com certeza já pensou, né? Muita gente nem recebe vale transporte. Essa grana faz a maior diferença no final do mês. Mas então, e se eu te contasse que em mais de 100 cidades no Brasil, isso já acontece? Tipo, loucura, né, gente? Como é que pode? Já acontece isso? Exatamente. Ao todo, em 103 cidades no país, os ônibus que circulam ali dentro do município são de graça. É subir, sentar e descer quando chega no teu local lá. Dessas 103 cidades, a maioria fica nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Nessas cidades, o transporte é de graça full time, o tempo todo. 7 dias por semana, 365 dias por ano. E a maioria delas tem uma coisa em comum. São cidades pequenas, com menos de 50 mil habitantes. Capitais mesmo são só 5. E mesmo assim, nenhuma delas tem a tarifa totalmente grátis, né? Todo dia não tem. Por exemplo, em Belo Horizonte, só algumas linhas de ônibus são grátis, né? As que passam nos bairros da periferia. Já em Florianópolis, o ônibus é grátis no último domingo de cada mês. Em São Luís, as pessoas que fazem parte de um programa de auxílio aos trabalhadores não pagam passagem, o resto paga. Em Maceió, todo domingo a passagem é grátis. Em Palmas, a gratuidade vale para os domingos e feriados. Percebe que vai mudando de uma cidade para outra? Outra coisa que acontece nessas cidades, obviamente, é que o número de passageiros nos ônibus aumenta muito. Lógico, né? Em algumas cidades esse número chega a dobrar e até triplicar. E essas são as partes boas dessa coisa de ser grátis, né? Da gratuidade. Muita gente vai optar por deixar o carro em casa e ir trabalhar de ônibus, né? Pô, sai muito mais barato. Deixa o carro em casa, não vai gastar com manutenção de carro, com gasolina, enfim, um monte de coisa. Não vai arriscar pegar uma multa também. E os motoristas também preferem, porque muitas vezes eles acumulam função de motorista e trocador. Então os benefícios são vários, lógico, né? Porque assim, galera, os ônibus continuam tendo um custo para rodar. Se paga para andar de ônibus, ok? Você não. Você que tá nessa cidade, você não paga. Mas você acha que o ônibus tá saindo realmente de graça? Porque pensa, o cara que tá saindo, o motorista, quem é que paga ele naquele dia lá? Quem é que vai pagar a gasolina? Quem é que vai pagar a manutenção do veículo? Então você tem combustível, manutenção, é o salário dos funcionários dessas empresas, é garagem, tudo isso custa. E se ninguém mais paga a passagem, como é que fica? Quem que paga esses custos aí? Bom, é aí que entra os subsídios das prefeituras. Na maioria das cidades com gratuidade, como eu falei, o serviço de transporte público é fornecido por uma empresa privada, contratada pela prefeitura. Em poucas dessas cidades, o transporte público é da própria prefeitura mesmo. No caso da maioria, as prefeituras começam então a subsidiar o transporte. Todo ano, o que acontece? Uma verba determinada pela Câmara dos Vereadores começa a ir para essas empresas de ônibus. O que acontece é que, na enorme maioria das vezes, para não dizer todas, essa verba não é suficiente para um ano inteiro. Ainda mais se a gente lembrar que rola esse aumento bem grande no número de passageiros. Isso significa o quê? Que muitas vezes a cidade precisa ampliar a frota de ônibus, o que, logicamente, demanda mais gasto de manutenção, combustível, tudo que eu falei. Aí, por conta disso, ao longo do ano, são votadas várias emendas parlamentares que colocam mais dinheiro no transporte público sempre que é necessário, dentro do orçamento geral da cidade, lógico, né? E é basicamente assim que esse sistema de ônibus grátis se mantém. Em vez do passageiro pagar a passagem, quem sustenta o serviço é a própria cidade, né? Que muitas vezes acaba colocando a mesma grana, até menos, do que gastaria se recebesse uma porcentagem das passagens, né? Como acontece normalmente. É questão de fazer as contas e ver o que compensa mais. A única queixa que aparece de vez em quando é que a qualidade do serviço acaba piorando quando o ônibus fica de graça. Aí os caras reclamam de tudo, tipo, é ônibus que demora pra passar, que não tem mais horário, é a manutenção ruim tanto dos ônibus quanto das paradas de ônibus pela cidade. Tem gente que tem dificuldade até pra fazer o cartão do ônibus, que muitas vezes é a única coisa que é exigida, mas você não paga nada. Aí é aquele negócio de sempre, né? São os bons e velhos problemas de sempre da gestão pública, não tem jeito. Mas é claro que ninguém quer serviço ruim, a gente sabe disso. E isso também é um dos motivos das grandes capitais não aderirem à tarifa zero. Essas cidades muito grandes geralmente têm um transporte público complicado, né? Misturando com ônibus, circulam lá entre as cidades da periferia, integrando com trem, com metrô. E aí, como é que fica? Simplesmente não dá pra deixar os ônibus de graça. Tem que ter um planejamento muito grande antes de começar a pensar nisso. Eu acho o seguinte, né? Alguns países da Europa você entra em transporte público também gratuitos e é maravilhoso o serviço, né? O Brasil, por arrecadar tanto imposto, acho que pode e deve oferecer isso pro público também, pro cidadão. Poder ter um serviço de qualidade para transporte, acho que é o mínimo para ser exigido, né? Mas Pedro, é empresa privada, como é que vai fazer? Dá subsídio, né? Libera a tarifa, libera a tributação para essas empresas privadas. Faz com que elas tenham capacidade de oferecer isso para essa galera, ok? Agora me diz você, tem ônibus de graça na tua cidade?
Você queria que tivesse? Você é contra ou é a favor disso? Eu quero saber a tua opinião. Diz aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. O que é isso, Pedro? O que é esse canal aqui? Aqui eu falo basicamente de dinheiro, de oportunidade de trabalho. Esse não foi um vídeo que eu ensino vocês a ganhar dinheiro, mas é um vídeo que eu gosto de conversar com vocês pra gente entender melhor o cenário econômico do Brasil, porque afeta também a nossa carreira, né? Então fica nesse canal, se inscreve, porque aqui eu sempre dou dicas pra você ganhar dinheiro. Obrigado de coração por isso, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera!